Começa agora o podcast do Sistema CEP-CONEP. Com ciência e com respeito, conectando você à ética em pesquisa. Salve, salve você que nos ouve! Este é o 21º episódio do Com Ciência e com Respeito, o podcast do Sistema CEP-CONEP, conectando você à ética em pesquisa. Meu nome é Osiris Reis e estou sempre com você em cada episódio, junto com os assessores e assessoras da CONEP. E hoje estamos na companhia de 2 assessores da CONEP. Temos a presença da Ana Paula Antunes, que é doutora em Sociologia e assessora da CONEP, e também do Lucas Magner, que é mestre em Zoologia. Bem-vinda, Ana! Bem-vindo, Lucas! Olá, Osiris e Lucas! Bem-vindo, bem-vinda, ouvinte! É muito bom estar com vocês em mais um episódio. Olá, Ana! Olá, Osiris! E olá para você que está ouvindo nosso podcast. Bem-vinda, bem-vindo! Bem-vinda, bem-vindo! Você que está nos ouvindo no computador, no rádio ou no celular, bem-vindo, bem-vinda! Neste episódio, nós vamos continuar falando sobre o QCEP, que é o Projeto de Qualificação de Comitês de Ética em Pesquisa. Para ser mais exato, vamos falar sobre a leitura das questões administrativas e operacionais que o QCEP realizou nas visitas aos CEPs. E a nossa primeira pergunta é justamente como podemos entender essas questões administrativas e operacionais dos CEPs. Então, Osiris, quando falamos de leitura das questões administrativas e operacionais dos CEPs, estamos falando da análise que o QCEP fez das questões que influenciam no funcionamento administrativo de cada comitê de ética que foi visitado. Ou seja, as condições de funcionamento desses CEPs, tendo como referência as diretrizes nacionais éticas que as estabelecem. Foram analisados mais de 50 itens para cada um dos comitês de ética visitados. A análise desses itens começou com questões como o CEP ter ou não um espaço exclusivo, a presença ou não de um funcionário administrativo, chegando até a divulgação de informações no site do CEP e os prazos com que os CEPs terminavam as análises dos projetos de pesquisa. Entendi. E quais são as primeiras impressões dessa análise que o projeto QCEP fez? Quais pontos chamam mais atenção? Olha, a primeira impressão é de muita variedade nessas condições de funcionamento dos CEPs. Entre 2019 e 2021, foram visitados 832 comitês de ética em todo o Brasil. Essas visitas foram presenciais sempre que possível. E mesmo com a pandemia, elas continuaram acontecendo, só que através da internet. E logo se percebeu que existem comitês de ética muito bem estruturados, com salas de bom tamanho, boa divisão de espaço, equipamentos e móveis adequados, equipe administrativa para atender exclusivamente às necessidades do comitê de ética, telefone e sala de reuniões com boa internet e bons computadores, e principalmente com acesso fácil para o público, com placas indicativas e acessibilidade para as pessoas com deficiência. Afinal, como já dissemos aqui no podcast, o principal objetivo da existência de um comitê de ética é defender os direitos dos participantes de pesquisa. E o primeiro passo para isso é fazer com que o participante ou a participante de pesquisa consiga falar com o CEP da maneira mais fácil possível. Infelizmente, Osiris, existem instituições mantenedoras que não facilitam o funcionamento de um comitê de ética. E um dos pontos que mais demonstrou essa dificuldade foi a localização e a sinalização do CEP dentro de cada instituição. Pensando nisso, havia algumas etapas que as equipes do projeto QCEP seguiam quando visitavam o comitê de ética. Assim que chegavam ao espaço da instituição mantenedora, os assessores e consultores do QCEP procuravam as placas indicando onde ficava a sala de cada CEP. E quando elas não existiam, perguntavam a uma pessoa qualquer se ela sabia onde era a sala do Comitê de Ética em Pesquisa. Muitas vezes as pessoas nem sabiam o que era um CEP. E neste caso, as equipes do QCEP perguntavam para algum funcionário da instituição, que também nem sempre sabia informar. E claro, dependendo dos resultados dessas etapas, o CEP e a instituição mantenedora eram aconselhados a melhorar os pontos necessários. Mas nem sempre chegar na sala do comitê de ética é o suficiente para que um participante de pesquisa faça uma denúncia.
Houve situações que a sala do CEP ficava em locais de difícil acesso. Por exemplo, houve o caso de uma instituição de ensino superior que instalou seu comitê de ética dentro da sala dos professores, o que significava que um participante de pesquisa só teria acesso livre ao CEP se fosse um professor. Outro caso, Osiris, foi o de uma instituição que, para chegar ao comitê de ética e pesquisa, seria necessário subir um lance de escadas. E nesse caso, as pessoas com mobilidade reduzida não teriam acesso. Já nos casos em que o CEP não tinha sala exclusiva, é fácil imaginar as dificuldades para um participante de pesquisa fazer uma denúncia, por exemplo. Agora, um ponto bem positivo foi que, na sinalização interna, ou seja, dentro do espaço do Comitê de Ética, as equipes do QCEP não encontraram grandes problemas. Na maioria dos CEPs, as informações mais importantes ficavam bem visíveis, ou no mural perto da entrada ou na própria porta. Informações como horário de funcionamento, contatos do CEP, calendários de reuniões, enfim. Também houve casos em que, ao entrar na instituição, a pessoa recebia um mapa impresso, bem organizado, com o caminho marcado no chão para as pessoas com deficiência visual se orientarem com mais facilidade. Nesse sentido, Osiris, também é interessante e importante a gente falar que o site do Comitê de Ética também pode ajudar, e muito. Principalmente nessa época de pandemia, é indispensável também deixar as informações disponíveis sem a necessidade das pessoas comparecerem presencialmente. Por isso, as equipes do QCEP têm reforçado, junto aos CEPs, a necessidade de manter as informações do site sempre atualizadas com todos os dados, os horários de atendimento, o calendário das reuniões, justamente para facilitar a comunicação com o público. E já que estamos falando das reuniões dos comitês de ética, isso também foi uma questão analisada pelas equipes do projeto QCEP? Com certeza essa foi uma questão analisada, Osiris. A maioria dos comitês de ética respondeu que consegue sim fazer suas reuniões com a participação de mais da metade dos membros. Mas também existem sim CEPs que precisam cancelar reuniões por falta de quórum, que é a quantidade mínima de membros do comitê para que a reunião possa ser considerada válida. E nesse ponto, é importante falar sobre reconhecimento da instituição ao trabalho dos membros do Comitê de Ética em Pesquisa. Afinal, se o CEP marca uma reunião, não dá para outro órgão da instituição exigir que no mesmo horário, o membro do CEP trabalhe em outro evento. Não dá para um professor membro do CEP sair mais cedo de uma reunião para correr e dar aula. Ele ou ela precisa ser dispensado pela instituição naquele horário. Até porque essa pessoa, além de apresentar para o CEP seu relatório sobre um protocolo de pesquisa, também precisa analisar os relatórios que os outros membros do CEP fizeram sobre outros projetos de pesquisa. Então, o apoio da instituição mantenedora é muito importante para o funcionamento de um comitê de ética, certo? Com certeza, Osiris. Na verdade, é fundamental. O compromisso desse apoio é um dos requisitos analisados quando o Comitê de Ética está sendo instituído, de acordo com o item 1.1 da Resolução CNS 370 de 2007. E na Resolução CNS 466 de 2012, está prevista, inclusive, a liberação de membros do CEP de outras obrigações de instituições quando estiverem participando de atividades do Comitê de Ética. E isso é mais do que justo, porque todo o trabalho de análise ética, elaboração de pareceres e discussão em reuniões do Comitê de Ética pode ser bem cansativo e demorado. Mesmo assim, nas visitas que as equipes do projeto QCEP fizeram, apenas um pouco mais da metade dos CEPs puderam confirmar que essa dispensa existia em suas instituições. As resoluções do CNS também orientam que os CEPs precisam ter membros de várias áreas do conhecimento e de manter parecidos os números de integrantes dos dois sexos. E eles têm conseguido isso? Olha, Osiris, quem nos enviou áudios pelo WhatsApp falando sobre isso foram a Lísia Fabiola Silva e o Rodrigo Batagelo. Nós vamos ouvir primeiro o áudio da Lísia, que é doutora em bioética e consultora da CONEP no projeto QCEP. E logo depois vamos ouvir o áudio do Rodrigo Batagelo, que é doutor em bioética e assessor da CONEP no projeto QCEP. Vamos lá? Pelo WhatsApp. Na maioria dos CEPs visitados pelo projeto de qualificação, encontramos uma composição multidisciplinar de membros e também a observância da diversidade de gênero. No entanto, alguns CEPs com a característica mais biomédica ainda encontramos um grande percentual
de profissionais dessa área, assim também como a presença bem expressiva do quantitativo feminino. As situações nas quais eu identifiquei ou que eu me deparei com algum CEP que tinha alguma dificuldade específica sobre essa questão multidisciplinar, geralmente eram CEPs localizados em hospitais. Por quê? Porque o hospital ele tem, digamos assim, uma menor diversidade de profissionais se comparados às universidades, por exemplo. Nas universidades e faculdades é muito mais fácil contar com uma diversidade de profissões. Nos hospitais, embora exista uma grande diversidade, esse número é bem reduzido se comparado com o ambiente acadêmico. Então, eventualmente, nas situações em campo, que eu me deparei com algum cenário um pouquinho mais preocupante em relação a isso, a composição multidisciplinar, geralmente isso aconteceu dentro do ambiente hospitalar. Geralmente aí um predomínio de médicos, enfermeiras, enfermeiros, médicas e também, eventualmente, fisioterapeutas. Então, sempre havia um predomínio de uma categoria ou outra, mas isso foi muito, muito raro. Não é, nem de longe, uma situação comum no sistema CEP-CONEP. De modo geral, a gente pode dizer que os CEPs conseguem cumprir esse requisito aí da composição multidisciplinar com alguma tranquilidade. Isso não é uma situação problemática. Dentro ainda do tema da composição, também tem a exigência de que o CEP contemple aí uma diversidade de gênero, de sexo no caso. Essa composição, ela também é alcançada com muita facilidade, isso não é um problema. Foi curioso notar que num evento realizado em novembro de 2020, a coordenadora de um CEP fez uma pergunta relacionada a esse tema e a preocupação dela era justamente que havia no comitê dela uma dificuldade imensa de incorporar membros do sexo masculino. A predominância é clara dos membros do sexo feminino e havia uma preocupação e ela perguntou se isso era um problema. Na realidade, quando esse critério foi adotado lá em 96, o medo que se tinha, a preocupação que se tinha é que o CEP fosse monotemático do ponto de vista da composição de gênero. Então, colocou-se essa regra da necessidade de 50-50. Porém, hoje, a realidade é que os CEPs conseguem atender essa composição e, especialmente, vale destacar que as mulheres são franca maioria na composição dos comitês. O sistema CEP-CONEP é um sistema bastante feminino, vamos dizer assim. As mulheres têm uma participação importante. Só para ficarem bem claras essas questões que o Rodrigo colocou, Osiris, da igualdade de número de homens e mulheres dentro de um comitê de ética. Conforme vimos nos episódios passados, a vulnerabilidade dos participantes de pesquisa é um dos pontos principais na análise ética dos projetos de pesquisa. E quanto mais familiaridade a pessoa que está fazendo a análise ética tiver com essas vulnerabilidades, menores as chances de um risco para o participante de pesquisa passar desapercebido. E sabendo que, na nossa sociedade, mulheres têm muito mais vulnerabilidades que homens, é que surgiu essa norma de que metade dos membros de um CEP deveria ser de homens e a outra metade de mulheres. Afinal, um CEP com uma maioria de homens teria mais dificuldade de perceber riscos mais específicos que as participantes de pesquisa teriam por serem mulheres. Além disso, essa é uma questão de equidade. É importante que mulheres e homens estejam presentes nas mais variadas atividades públicas na mesma proporção. Certo! E em relação aos documentos que os CEPs precisam enviar para a CONEP de tempos em tempos, qual foi a situação que o projeto QCEP encontrou? O primeiro ponto, Osiris, é que o projeto QCEP conseguiu, tanto durante as visitas presenciais quanto nas virtuais, registrar e responder às dúvidas e dificuldades do CEP sobre os relatórios semestrais e sobre os documentos para a renovação do registro do CEP. Essas dúvidas foram principalmente sobre a Resolução 370 de 2007 e sobre a norma operacional CNS 001 de 2013, mas também englobaram os relatórios sobre a atuação do comitê entre seus membros e sobre as atividades educativas dos CEPs junto aos participantes de pesquisa, junto aos pesquisadores, junto à instituição mantenedora e junto à sociedade como um todo. Também foram respondidas dúvidas sobre os relatórios com o número e o tipo de protocolo analisado pelos CEPs,
as emendas e notificações analisados, o número de reuniões e membros do CEP em cada uma delas, o tempo de tramitação, ou seja, análise de protocolos, entre várias outras atividades quantitativas. Um ponto muito importante, Osiris, é que vários CEPs trocam seus colaboradores, incluindo coordenadores e funcionário administrativo, sem que as pessoas que estão assumindo essas funções tenham chance de treinar o suficiente para isso. Então, muitas informações sobre o histórico e as demandas do CEP acabam se perdendo, e surgem muitas dúvidas, principalmente sobre a documentação de registro do CEP junto à CONEP. Ou seja, aqueles documentos que o CEP e a instituição mantenedora necessitam providenciar para que o pedido de renovação do registro do CEP junto à CONEP se torne formal. Estamos falando do ato de criação do CEP, que pode ser uma portaria, edital, ato administrativo e regimento interno do CEP, tudo atualizado. Também estamos falando do compromisso formal da instituição mantenedora em providenciar as condições mínimas de funcionamento do CEP. É importante lembrar, Osiris, que todas essas informações estão bem definidas na Resolução CNS 370 de 2007 e que nós vamos colocar um atalho para a resolução na lista de atalhos do nosso podcast. Além disso, vamos incluir lá o atalho para as orientações sobre a elaboração e o encaminhamento dos relatórios administrativos do CEP para a CONEP. E em relação aos prazos para a emissão dos pareceres consubstanciados, ou seja, a análise ética final que um CEP faz de um projeto de pesquisa? Qual leitura o QCEP fez dos comitês de ética que foram visitados? Em relação às atividades educativas que um CEP precisa promover? Olha, Osiris, para saber as respostas para essas perguntas, nós vamos ouvir os áudios que a Claudete Kronbauer e o Daniel Castro nos enviaram pelo WhatsApp. Primeiro nós vamos ouvir a Claudete Kronbauer, que é doutora em Ciências da Educação e consultora da CONEP no projeto QCEP. E logo em seguida, nós vamos ouvir o áudio do Daniel Castro, que é mestre em Sociologia e assessor da CONEP no projeto QCEP. Vamos ouvir? Pelo WhatsApp. No que tange aos prazos que os comitês têm para liberação dos pareceres consubstanciados, de forma geral, eles têm se comportado bem, estando uma média acima de 75% dos pareceres dentro do prazo, em sua maioria, e é importante para toda a comunidade que esses prazos sejam atendidos. Então, os comitês têm no total 40 dias, se dividindo em 10 para validação documental, onde é basicamente feito o aferimento dos documentos, estão todos constituídos o protocolo, feito pelo funcionário administrativo, uma pessoa extremamente importante para o comitê, sempre. E então, mais 30 dias, onde tem a indicação da relatoria, a confirmação da relatoria, aceite da relatoria, a própria relatoria e a apresentação, naturalmente, do parecer pelo relator junto ao seu colegiado, numa reunião do CEP. E então, a liberação do parecer consubstanciado pelos coordenadores. E é importante que isso seja mantido, que esses prazos sejam atendidos, para que os próprios pesquisadores cada vez mais confiem no sistema na hora que eles verificam a prontidão, a presteza por parte dos CEPs, atendendo então as questões que é normativa, esses prazos são normativos, mas é importante também a criação desse vínculo junto com o pesquisador. Então, de forma geral, os comitês têm atendido bem a esse indicador dos prazos e aumenta então assim a credibilidade junto ao sistema. No que diz respeito à capacitação dos próprios membros do colegiado do CEP, em conversa com os comitês, nós aprendemos que em 85% deles há um envolvimento dos seus membros em seminários, treinamentos e fóruns sobre ética em pesquisa. Isso incluindo também atividades realizadas pela própria CONEP. Por outro lado, apenas 1/3 dos comitês elaboram planos de capacitação para seus membros. Sobre ações educativas para fora, por assim dizer, 74% dos comitês informam que realizam treinamentos, oficinas e outros tipos de ações educativas direcionadas especificamente para pesquisadores, enquanto 40% dos comitês informam que realizam atividades desse tipo também para participantes de pesquisa e comunidade em geral. Por último, vale destacar que 60% dos comitês informaram que atuam de maneira articulada com outros CEPs.
Esse aspecto é de essencial importância, pois o longo e complexo trabalho de harmonização e aperfeiçoamento da análise ética de protocolos de pesquisa depende também da troca de experiências e aprendizado mútuo entre os comitês. Poxa, a parte administrativa do trabalho do CEPS é bem complexa mesmo, hein? O projeto QCEP ter analisado tudo isso é uma conquista por si só. Agora, depois dessa análise, dessa leitura, desse reconhecimento das situações do CEPS nessa parte administrativa, quais são os pontos que o projeto QCEP percebeu como os que mais precisam ser melhorados? Nessa parte administrativa, o ponto que os assessores e consultores do QCEP consideram mais importante, com certeza, é a dificuldade dos comitês em realizar o processo de renovação dentro do prazo. Nas últimas visitas do QCEP, menos da metade dos CEPs tinham realizado a última renovação nesse período. E isso pode ser problemático, já que pode levar à suspensão ou até ao cancelamento do registro do CEP. Mas também existem outras questões a serem melhoradas no funcionamento administrativo dos CEPs, seja no reconhecimento das instituições mantenedoras, da importância do trabalho dos comitês de ética, seja nas questões de acessibilidade, na familiaridade com os procedimentos administrativos dentro do sistema CEP-CONEP, enfim. A verdade, Osíris, é que sempre podemos melhorar. E é justamente por isso que o projeto QCEP existe, para fortalecer cada vez mais a proteção dos direitos dos participantes de pesquisa. Maravilha! Vamos fechando então esse segundo episódio sobre o projeto QCEP, mas logo voltamos para continuar falando do projeto de qualificação de CEPs. Mas se antes disso você quiser saber mais sobre o QCEP, sobre a cartilha dos direitos dos participantes de pesquisa, ou se quiser conferir as normas ou resoluções que citamos hoje, é só visitar nossa página na internet. É bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Lá você também pode ouvir todos os episódios do nosso podcast, baixar a cartilha dos direitos dos participantes de pesquisa, mandar suas dúvidas, sugestões e muito mais. Tudo isso em bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. E vamos nos despedindo. Ana Paula, Lucas, muito obrigado. Foi um prazer dividir a direção desse episódio com vocês. Obrigada, Osíris. Obrigada, Lucas. Obrigada, ouvinte. Voltamos a nos falar em breve. Muito obrigado, Ana e Osíris. E muito obrigado também a você, ouvinte. Até o nosso próximo episódio. Então é isso. Ficamos aqui esperando por você no nosso próximo episódio do Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Grande abraço e até lá! Você ouviu Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Este episódio foi produzido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e sua reprodução não comercial está previamente autorizada desde que não haja modificações no áudio e que o arquivo seja reproduzido integralmente.